Bem-vindos ao nosso canal da eletrônica no aeromodelismo. O nosso vídeo desse momento é uma complementação do vídeo passado, anterior a este, no caso, que não houve tempo de concluir pelo fato do próprio tempo que nós temos no YouTube não ter permitido ir mais além. Então, o que nós vamos fazer é uma revisão um pouco daquilo que deixamos no vídeo passado. É sobre o sistema propulsor. Nós estávamos falando que o conjunto hélice com um diâmetro e um passo e o motor formaria toda uma estrutura do sistema propulsor. Eu diria que seria um dos organismos que seria excelente importância para que a gente possa determinar os demais componentes que precisa para fazer o avião voar. No vídeo passado, nós estávamos falando e como chegamos à conclusão de que o tracionamento ou o empuxo de 960 gramas proporcionado por este conjunto motor e hélice, por um diâmetro e um passo. Voltando aqui, nós tínhamos aqui o peso do avião, que foi pesado numa balança lá e encontramos o peso de 943 gramas, o peso do avião. O avião oco, vazio, só com os acessórios mecânicos, trem de pouso, tanto os três trem de pouso, como o mesa de servo, aquele parede de fogo, tudo aquilo ali faz parte do sistema que a gente chama do acessório mecânico, links e por aí vai. Então, diante disso, nós precisávamos ter um peso dos eletrônicos que vai dentro, ou seja, dos equipamentos eletrônicos, dos acessórios eletrônicos que vão a bordo desse avião para poder ele voar. E como achamos 660 gramas? Por um cálculo sempre bem simplificado, chegamos à conclusão de que o resultado disso aqui seria proporcional, ou seja, 70% do peso do avião seria o necessário de peso dos acessórios para que pudessem ser instalados e o avião voar de uma forma perfeita. Muito bem. Então o peso do avião 943 gramas e o peso de toda a estrutura eletrônica faria com que o peso de voo, que é a soma desses dois, desse 1.603 gramas. Então o peso de voo do avião encontramos 1.603 gramas. É o peso estimado de todo as eletrônicas embarcadas ou a bordo, e daí o peso do avião, tudo junto, daria esse valor de 1.603 gramas. A partir daí, nós precisamos ver o empuxo para proporcionar o voo de um avião com 1.603 gramas. O que é que nós fazemos? Na prática, 60% de 1.603 gramas encontrado foram 960 gramas, ou seja, foi calculado 60% de 1.603 gramas e aí encontramos 960 gramas. Então, o empuxo será de 960 gramas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o diâmetro dessa hélice mais o passo dessa hélice acoplado a esse motor proporcionaria um empuxo de 960 gramas. Aí o que nós temos que fazer? Procurar um motor que ele tenha um tracionamento ou um empuxo de 960 gramas em uma pesquisa que nós podemos fazer. É aí que nós vamos procurar esse motor. Aqui de volta, eu estou trazendo aqui o motor, aquele que precisávamos de 960 gramas de empuxo.
Aí eu fui pesquisar, buscando aqui, buscando ali, e encontrei um motor que nós tínhamos aqui mesmo no nosso laboratório, que já tínhamos feito alguns testes com ele, e chegamos à conclusão, buscando todos esses detalhes técnicos dele na própria internet, e aí chegamos a esses dados principais que precisamos para realizar o restante dos nossos circuitos, onde precisamos achar ou estimar a bateria e o ESC. Bom, então nós vamos fazer uma análise aqui para que a gente possa chegar à conclusão do nosso circuito. Vai daí que nós temos aqui o motor, onde o fabricante é Turnigy. O modelo que ele utiliza é um 2836. Então deixa eu especificar aqui. 28, acender mais isso aqui que está meio apagado. 36/7. Quando eu fui pesquisar esse motor aqui, eu encontrei 2836/1/2/4/5/6 e /7, porque o que nós tínhamos no nosso laboratório era exatamente isso que está aqui. Mas onde está a diferença, eu sinceramente não sei. Por que que tem /7 e que tem /6, /5 e vai caindo aí e tendo as mesmas voltagens de trabalho e só tem diferença apenas na rotação dele, que é 1100 kV, um outro é 1120, o outro parece que 900 kV, por aí assim. Mas o que esse 2836 que nós encontramos aqui, fizemos um levantamento de todas as informações que seriam relativas às características elétricas desse nosso motor. Quando eu falo características eletromecânicas, eu estou me referindo às características elétricas e mecânicas. São as duas coisas que precisamos saber. Nas características mecânicas, ele tem um KV, que é o RPM por volt, de 1100 kV. Significa que se nós formos alimentar ele com uma voltagem dessa que está aqui, ó, entre 7,4 volts a 14,8 volts, ou seja, com baterias de lítio de 2S até baterias de lítio de 4S. Então, nós fizemos aqui uma escolha de 3S pela seguinte maneira: por causa do 4, se for de 4S, ele tem um consumo de corrente ligeiramente menor, porém a bateria tem um pouco mais de peso. Esse é um dos problemas. Enquanto que 7,4 volts, ele também funcionaria, mas exigiria da bateria uma quantidade de corrente muito maior. E teríamos então que escolher um meio termo, nem 4S, nem 2S. 3S foi o que fomos determinado aqui, porque teria um peso aceitável da bateria e também teria uma capacidade de consumo de corrente também, entre os dois, estaria numa situação bem melhor, vamos assim dizer, confortável. Então, o que é que nós fizemos? De posse dessas informações aqui, vocês podem ver aqui uma coisa que vou chegar. A voltagem dele alimentada, nós escolhemos aqui uma voltagem que é de 3S aqui, ó, a 3S. Porque ele falava em algum ponto que com o uso da hélice de 9 polegadas por 6 polegadas de passo, ou seja, 9 polegadas de diâmetro com 6 polegadas de passo, proporcionaria um empuxo
de 1.080 gramas. Está aqui, o empuxo de 1.080 gramas. E 1.080 gramas está próximo do empuxo que nós estaríamos de 960 gramas. Lembra-se que nós tínhamos determinado que o conjunto, motor e hélice teria que ter uma característica tal que proporcionasse para o avião um empuxo de 960 gramas para um peso de 1.603, um peso de voo. Lembre-se que esse peso de voo já está o peso do avião oco, mais esses acessórios que vão dentro do avião embarcado, faz o peso de voo do avião. Muito bem. De conhecimento disso, nós estamos vendo que esse motor de 1.100 kV, ele vai proporcionar com uma voltagem de 12 volts, vamos assim dizer, e o nominal que é 11,1 volts, que são 3S aqui, aí nos daria aqui um empuxo de 1.080 gramas. Nós precisávamos de quanto? 960 gramas. Então ele com um empuxo de 1.080, tá bom demais. E pode ver também que esse motor, ele tinha uma forma de fazer funcionar, são modelos ou aviões até 1.200 gramas. O nosso tem 1.603 gramas. Ora, 1.200 para 1.600, mais ou menos, são 400 gramas. Temos que ver uma situação que aí pode dizer, poxa, mas esse não serve porque ele só vai até 1.200 gramas. Ah, e o nosso são apenas são 1.600, ele é muito pesado. Mas tem uma coisa que vocês estão esquecendo, que eu não esqueci não. Esse 600, nós fizemos o cálculo, esse 1.603 é um valor estimado. É um valor estimado. Vocês sabem qual é que é o peso da bateria? Não sabemos. Sabe qual é o peso desse motor? Eu sei, ele pesa 52 gramas. Eu vou colocar aqui, peso do motor, gramas. Essas 52 gramas, gente, é o peso do motor. E ele tem um suporte que fixa na parede de fogo que pesa 5 gramas. Então, esse peso com 5 gramas e tudo junto, daria aqui 52 gramas. Se nós formos ver a bateria que estaria trabalhando aqui, que seria de 3S, é o que nós vamos determinar. E aí vamos fazer uma estimativa e vocês vão ver que este avião, depois de todo equipado, ele vai chegar a este peso bem próximo disso aqui, e não desse peso de 1.603 gramas. Quando nós fazemos esse cálculo, é melhor pecar por mais do que pecar por menos. Ou seja, nós erramos porque calculamos um pouco mais, mas temos uma margem de segurança bem maior. Se nós pecamos porque calculamos pouco, então nós vamos ter deficiência. Então isso aqui, gente, quando nós fazemos aquele cálculo que vocês viram no vídeo anterior, que pega que são o 70% do peso do avião vazio,
é o quanto se vai estimar o peso dos instrumentos para ser somado com ele e ficar igual a 1.603 gramas. Isso aí é só olhar o vídeo anterior que vocês vão entender tudo. Então, diante desses cálculos todos aqui, disso tudo que está aqui, nós já podemos determinar algumas coisas, correto? Nós já temos o conhecimento de que a corrente máxima dele, que ele vai extrair da bateria para decolar e levantar voo, são 20 amperes. Está aqui, esses 20 amperes, com esse conjunto de um empuxo para produzir esse empuxo de 1080, com essa hélice e uma bateria de 3S, 9 por 6, vai consumir 20 amperes da bateria para que ele proporcione esse empuxo de 1080 gramas e decole. E assim, nós temos essas estimativas, que é muito importante para que a gente possa calcular aqui a bateria. Nós temos também uma coisa muito prática que funciona aqui na Beleza. Qual a corrente de carga da bateria que nós precisamos para que isso aqui funcione? Tem uns cálculos para ser feito, mas é um cálculo trabalhoso. Não é tão complicado, mas é trabalhoso e se perde tempo. E depois se chega, como eu tenho um hábito lá no laboratório da gente, de transformar todos esses valores em proporções de percentual para que a gente possa se ter uma forma mais rápida de apenas 2 dados nos dar essas informações. Nós não temos aqui, gente, o consumo de 20 amperes que ele precisa para poder proporcionar esse empuxo de 1080 gramas com uma hélice de 9 por 6, sendo alimentado por uma bateria de 3S, que são 11,1 volts. Temos esses dados. O que é que a gente faz? Quanto é 10% de 20 amperes? 2 amperes. Então significa que precisamos de uma bateria de que essa bateria tenha uma capacidade de corrente de 2 amperes ou 2.000 miliamperes. Mas eu não costumo colocar isso bem exato porque existe um probleminha. Que na prática acontece que vocês vão aprender isso quando estiver fazendo. Sabe que um peixe que se chama baiacu, ele incha quando toca nele ou quando faz alguma coisa nele. Então esse peixe é semelhante à bateria de lítio. Então essa bateria aqui, gente, quando a gente pega a bateria e coloca 2 amperes exato, o que significa que ele vai carregar com 2 amperes. Precisa de colocar 2 amperes nele. Mas só que quando a corrente aqui é pequena e a gente precisa de uma descarga um pouco maior, o que é que a gente faz para alcançar uma descarga um pouco maior? Nós pegamos aqui, ao invés de ser 2 amperes, nós podemos utilizar uma bateria de 2.500 amperes. De 2.500 amperes não, aí é demais. 2,5 amperes, que significa 2.500 miliamperes. 2.500 miliamperes, 3S. Veja bem, é ótima bateria essa. Mas aí falta uma coisa. Eu coloquei entre parênteses aqui, nesse ponto aqui, descarga. O que é a descarga?
A descarga é o quanto que o circuito eletrônico todo que estiver ali a bordo vai exigir da bateria para fazer tudo funcionar e manter uma voltagem alimentando todos aqueles circuitos que estão ali ligados na bateria. Quando se colocar, por exemplo, um carro, quando você está com a luz acesa no carro, ligada ao farol, quando você dá partida no carro, o que acontece com a luz? Ela dá uma queda e depois ela volta. Quando você acelera o avião para decolar, ela exige da bateria 20 amperes. E quando exige 20 amperes da bateria, aí a voltagem da bateria cai e depois que acelera, que tira a aceleração e que atinge a uma altura, você reduz a aceleração para que deva cair, digamos, para entre 50% a 60% da aceleração. Aí a voltagem se eleva e pode se chegar a uma voltagem de 11,5 volts, digamos assim. Isso é teórico, gente, mas na prática a queda da bateria, da voltagem da bateria, vai existir, sim. O que nós devemos analisar é que esta bateria, ela quando voltar, ela volte para um valor que seja aceitável entre 11 a 12 volts. É isso que se deve ter o cuidado, porque se ela for muito abaixo de 10, ela vai esquentar e o que vai acontecer? Igual aquele peixe. Ela incha. É por isso, gente, que antes, quando você terminar de montar o avião, deixe o avião preso e acelere o máximo que pode durante 3 minutos, o equivalente à subida do avião, para que a gente possa depois desligar tudo e olhar se a bateria está aquecendo ou não. Por que razão que eu disse que era para elevar essa tensão, essa capacidade de corrente de 2, que corresponde a 10% desses 20 amperes, que dá 2 amperes, e que coloque uma carga de 2,5 para a bateria. E depois, quantas de descarga nós podemos colocar? Veja bem, se nós colocarmos uma bateria que tenha uma capacidade de descarga de 20, essa bateria, quando o avião decola, quando vocês decolarem com o avião, que atingirem ao ponto de máxima corrente, essa bateria vai inchar, pode até esquentar e pegar fogo. Aí o que devemos fazer? Devemos então escolher uma quantidade de carga que, multiplicado por esta capacidade de carga, seja razoável. Por exemplo, nós podemos usar uma bateria de 25C, que o 25C significa que eu tenho 2,5 vezes, quanto é que deu? 25. Então nós temos 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 5, 2, 5 e 1, 6. Então 62,5 amperes de descarga. Então essa bateria seria, já não tenho nem mais espaço aqui. Então vamos colocar aqui. Eu teria a bateria de 3S 2,5 amperes. Pode ser 2.200, 2.500, 2.200, 2.300, 2.500.
sempre um pouco a mais para se dar uma margem de segurança. E ela teria então 25C. Isto aqui são 3 dados importantes que precisamos para ter uma dimensão de baterias de lítio. Se note que eu estou colocando que essa descarga aqui no máximo vai ter, vamos assim admitir, 60 amperes, mais ou menos 60 amperes. Quanto é que o motor está puxando da bateria, está retirando da bateria? 20 amperes. Se está retirando 20 amperes de descarga, então eu ainda tenho uma margem de segurança de 40 amperes para atingir os 60. Nunca vai atingir isso aqui. Por quê? Porque a bateria aqui vai trabalhar de forma fria. Porque na hora que você apertar o acelerador, calcar o dedo no acelerador, o que é que vai acontecer? O avião vai decolar, vai acelerar no máximo que pode, ele vai extrair da bateria os 20 amperes. Mas se tem uma reserva de mais 40 amperes e a bateria tem como entregar isso? Segundo o fabricante, tem. Então vamos acreditar no fabricante. Daí para frente, nós temos esse conhecimento de que temos a certeza de que com 60 amperes essa bateria não vai, né? Igual o peixe. Então, 3S, 2,5 ampere, 25C. Aqui já determinamos a bateria, não já? Para esse nosso avião? Já. Agora os detalhes de como se completa o restante, nós vamos ver no próximo bloco. Bem, pessoal, de volta aqui, nós temos já o circuito completo do avião. Hélice, motor, ESC, uma chave eletrônica que nós vamos ter um vídeo falando sobre isso, e a bateria. O que nós precisamos escolher aqui é o ESC. O ESC é uma coisa bem simples de se escolher. Se nós temos um motor que a bateria aqui e o motor está puxando 20 amperes no máximo, então nós podemos colocar esse ESC que o próprio fabricante do motor já disse que use um ESC de 40 amperes. Mas eu aqui, João, nunca faço o que o fabricante diz, porque trabalha bem aquecido. Se vocês forem colocar isso dentro de um avião de isopor, por exemplo, que é muito utilizado, o que é que vai acontecer? O ESC vai esquentar, não vai chegar a um ponto de ferver, mas por questão de segurança, o que é que eu faço? Eu recomendo que esse ESC aqui seja um ESC para uma capacidade de corrente no máximo 50 amperes. Aí vai dizer, João, você está exagerando. Não. Então, se acha que eu estou exagerando, então coloque aí um ESC que que o fabricante recomendou. No mínimo, pode colocar o ESC que o fabricante recomendou, porque esse ESC de 50, ele vai trabalhar morninho, morninho, como se diz a minha velha avó. Vai trabalhar bem morno, não vai esquentar. E, portanto, será mais seguro. Quando o ESC esquenta, gente, tem um probleminha, que é o que eu vou explicar aqui, que nós temos o receptor, temos aqui o sistema que são os servos, que é do... Os servos não, os sistemas que são de controle, que nós temos a aceleração, para 4 canais no caso, aceleração, o profundor, os ailerons e o leme. E a direção, lá a rodinha da frente ou do fundo, da cauda lá, que são alimentados por um servo em paralelo com o outro, né? Mas o que eu chamo a atenção, porque quando esse servo ele tem uma capacidade de corrente
abaixo, que ele aquece e ele tem uma proteção dentro. E essa proteção costuma desligar o servo, para proteção do servo. Isso acontece, já fizemos testes aqui, colocamos muita carga para que o servo desse assim um aquecimento e ele desliga. Quando ele desliga, paralisa o motor. E o que é que paralisa? Quem tem circuitos embarcados, alimentado por um beck interno do ESC, corre-se o risco de que no momento que ele desligar por um superaquecimento, ele desliga os 5 volts, tira fora como aconteceu aqui nos testes que fizemos, desligou o receptor e quando desligou o receptor, pronto. Nada mais funcionou. Aí o avião para o chão. Esse é o problema que nós temos quando se alimenta o circuito eletrônico com o beck que tem interno no ESC. Por isso que eu sempre recomendo que utilizem um beck à parte, que funciona com tensões maiores e vai baixar essas tensões. Por exemplo, ele funciona com a tensão que entra 11,1 volts e sai os 5 volts para alimentar os servos e o receptor. Então já temos aqui o motor, que foi escolhido esse Turnigy 2836, aqui, no caso nosso aqui foi /7, o Turnigy. Pode procurar outros fabricantes, você vai encontrar equivalente ao Turnigy. Ao invés de cento e não sei quanto, ao invés de 1120 kV, vai ser 1100 kV, acha com 1200, acha com 1050. Então, há uma variante do nosso, como se diz assim, dos nossos motores, que ficamos sempre a desejar. Por causa disso, é que nós tomamos uma medida de, antes de colocar tudo no avião para fazer a experiência, para fazer o teste do voo do avião, nós fazemos uma coisa, que é, vou ver se deve estar aqui, pessoal, é pura e simplesmente isso aqui. Nós fazemos isso no laboratório. Temos o receptor, tem aqui o ESC e a bateria, que é essa bateria que nós utilizamos de moto, porque ela dá mais tempo para fazer teste e não fica toda hora carregando. Então essa bateria aqui, ela tem uma taxa de descarga de cerca de 60 amperes, contínuo. E nós trabalhamos com isso. E isso aqui tem umas rodinhas aqui embaixo que nós improvisamos e que prendemos aqui nesse gancho uma balança, um dinamômetro, melhor dizendo. E esse dinamômetro, quando o motor gira aqui com a hélice adequada e acelera, e ele puxa o dinamômetro para indicar quantos quilos de empuxo está tendo, para poder conferir tudo isso aqui antes de colocar o avião para voar. Nós vamos ter um vídeo explicando como é que se faz isso aqui, ou seja, não fazer, como é que nós testamos, tudo isso aqui é testado aqui. Aí eu vou explicar aqui um vídeo somente para isso aqui, para vocês verem. E vai ser um teste disso aqui, ó, com esse motor, que é exatamente esse motor aqui, ó, que é um motor que nós estamos aqui explicando a respeito de toda esse sistema elétrico do avião. Ok, pessoal? Então, diante disso, eu só quero que tenha aqui em mente que este circuito aqui é um circuito básico. A maior parte das pessoas não tem esse circuito, essa chave eletrônica, porque pegam isso daqui e conecta
a bateria é conectada na mão e põe para funcionar. Mas os aviões nossos, que é fabricado pela Embraer, esses nossos aviões já saem de fábrica com essas chaves, para que o pessoal ligue e funcione tudo normal. E é uma chave eletrônica, não é chave mecânica não, porque para suportar essa corrente de 20 amperes, a chave mecânica ela pode até se fundir. Então, nós utilizamos e nós fazemos os trabalhos com a chave eletrônica. Então, pessoal, com isso nós concluímos e pedimos aqui aos amigos, aos nossos irmãos, que compartilhem esse vídeo. Vocês podem fazer a inscrição, tocar o sininho, para que quando tiver o próximo vídeo sejam avisados. E se gostaram, opte por OK. Se não gostou, isso é importante para nós, para que a gente possa cada vez mais melhorar, né? Melhorar os nossos trabalhos. Agradeço a vocês todos, muito obrigado por me tolerar e fiquem com Deus, muita paz.